O nosso grupo ele vai aprofundar um pouco o assunto políticas macroeconômicas. Nosso grupo é formado por Aleph, que sou eu, Pedro, Jonatas e Wagner. Aí, vem aqui, ó. Como primeiro, eu quero definir um pouco para vocês o que é macroeconomia. Macroeconomia é uma das divisões da ciência econômica dedicada ao estudo, medida e observação de uma economia regional ou nacional como um todo. A macroeconomia é um dos dois pilares do estudo da economia, sendo o outro a microeconomia. O estudo macroeconômico surgiu como forma de oposição ao sistema mercantilista, vigente na Europa, que teve origem na década de 1930, a partir de Grande Depressão iniciada em 1929, onde foram intensificadas a urgência do estudo das questões macroeconômicas. Agora, como vocês estão vendo, a macroeconomia ela é um estudo maior da economia, diferente da microeconomia, que a microeconomia ela é um estudo direcionado a certa coisa. Por exemplo, a produção de cereais de um país. Tem um estudo da produção de feijão, da economia do feijão, da economia da soja. Esses são microeconomias. A macroeconomia é a junção das microeconomias, saindo um resultado só. Ou seja, algo globalizado. Globalizado. Alguém sabe me dizer o significado da palavra mercantilista? Mercantilista foi um sistema de mercado desenvolvido na Europa, que eles tiveram a intenção de tornar os estados dos países independentes. Olha só, eles queriam tornar, por exemplo, a Paraíba independente de outros estados, sem precisar de comida ou água, ela ter seu próprio sustento de tudo. A Grande Depressão, que é o que fala aqui, foi um período bastante agressivo na economia da Europa e dos Estados Unidos. Ela ocorreu durante a década de 30 e foi conhecida pelas quedas no PIB, que é o Produto Interno Bruto, e a economia de vários países. Bom, a macroeconomia concentra-se no estudo do comportamento agregado de uma economia, ou seja, das principais tendências, a partir de processos microeconômicos, da economia no que concerne principalmente à produção, à geração de renda, ao uso de recursos, ao comportamento dos preços e ao comércio exterior. Como vocês estão vendo aqui, os principais pontos da macroeconomia para ela desenvolver resultados são os recursos, os preços e o comércio exterior. Objetivos na macroeconomia. Os principais objetivos da política macroeconômica é permitir que a mesma opere com o crescimento econômico, a distribuição de renda justa, baixas taxas de inflação e pleno emprego. Bom, como vocês estão vendo na foto aqui, ela retrata realmente a nossa realidade. Nem sempre é tão justa. Como vocês podem ver ali, 50% do pão é o que a gente produz e apenas 10% recebe essa produção. Os 40% ali ainda estão ganhando, estão recebendo o que estão produzindo, né? Mas aqueles 10% ali, que geralmente é a burguesia da nossa sociedade, né? Recebem 50%. Esse pleno emprego, onde não há filas, quando não há vagas, né? Na nossa realidade. Bom dia pessoal, bom dia professor Vitor. Vou dar continuidade aqui na estrutura macroeconômica, que é composta por 5 mercados: bens e serviços, mercado de trabalho, mercado monetário, divisas e títulos. Vou começar com o mercado de bens e serviços. Determina o nível de produção agregado bem como o nível de preço. Ou seja, esse mercado ele analisa todos os bens produzidos dentro da economia durante um período de tempo, um tempo estipulado. E também a análise de todo o preço. Ou seja, a gente pode colocar como exemplo o PIB, o Produto Interno Bruto. O PIB faz o quê? Ele soma os valores monetários e, juntamente com os bens e serviços, de uma região durante um determinado tempo também. O mercado de trabalho, ele admite a existência de um tipo de mão de obra independente de características, determinando a taxa de salários e o nível de emprego. O mercado de trabalho é toda a agregação de trabalho, todo o tipo de
trabalho existente dentro de uma economia, certo? Ele estuda também o quê? Ele analisa a taxa o nível de emprego e a taxa salarial, certo? Passa aí, por favor. O mercado monetário, ele analisa a demanda da moeda e a oferta, da mesma pelo Banco Central, que determina a taxa de juros. Ou seja, o mercado monetário estuda a moeda. Como base desse estudo, a poupança, os valores monetários e por aí vai, e etc. Tem os estudos também. O mercado de títulos analisa os agentes econômicos. Esses agentes têm dois agentes, os superavitários e os deficitários, que possuem um nível de gastos inferior à sua renda, e deficitários que possuem gastos superiores ao seu nível de renda. Ou seja, tem dois agentes. O superavitário é agente que tem uma renda acima dos seus gastos, e os deficitários têm uma renda abaixo dos seus gastos. O que a macroeconomia faz? Os superavitários emprestam para os deficitários em forma de quê? Por exemplo, de ações. Desta forma, a macroeconomia junta esses títulos. Mercado de divisas. Depende das exportações e de entradas de capitais financeiros, determinado pelo volume de importações e a saída de capital financeiro. O mercado já está falando de divisa, né? De um país para o outro. É um mercado também que é chamado de moeda estrangeira. Ele depende dessa movimentação. Entrada de dinheiro estrangeiro, o nosso volume de mercadoria que sai, esse mercado que é o mercado de divisas. Com essa variação, é o que resulta na nossa taxa de câmbio. Bom dia a todos, bom dia professor Vitor. Dando continuidade aqui, eu vou falar dos agregados macroeconômicos. Quais são? No caso, o produto é um agregado macroeconômico, porque a produção total de bens e serviços finais, que são produzidos por uma sociedade em um determinado período. A renda pessoal ou o consumo das famílias, é o somatório das remunerações recebidas pelos proprietários. No caso, uma família de 5 pessoas, é aquele somatório das 5 pessoas, o valor que eles recebem, para fazer o somatório da renda mensal, anual de cada um deles. Exemplo dessa renda são salários, aluguéis, juros, lucros, renda pessoal disponível. No caso é RPD. É a renda que as famílias contam para poder consumir. É aquele valor que eles têm mensal, anual, que eles contam para consumir. Esse valor. A poupança é a parte da RPD que não foi consumida. É aquela parte de dinheiro que as famílias juntam para adquirir um bem, uma casa, um imóvel, fazer qualquer benfeitoria, alguma coisa que traga bem-estar para si próprios. O investimento é uma subcategoria, refere-se às despesas voltadas para a ampliação e a capacidade produtiva da economia. Um exemplo de um investimento, a construção do hidrelétrica. Uma construção do hidrelétrica é um investimento por quê? Porque é uma coisa que vai gerar emprego, vai gerar bem-estar para a sociedade em si. E a construção e ampliação de uma fábrica com 500 funcionários, se ela fizer uma ampliação para 1.000 funcionários, essa fábrica vai gerar emprego, vai gerar renda, melhora a sociedade em si. Então ajuda na macroeconomia, em volta da macroeconomia. Bem, pessoal, bom dia. Dando continuidade aqui, a gente vai chegar nas considerações finais. E tem um trecho aqui que fala que, ao término desse trabalho, considera que a macroeconomia dedica-se ao estudo da ciência econômica, regional ou nacional, sendo a mesma um dos pilares e a outra a microeconomia. Percebe-se que a microeconomia concentra no estudo do comportamento de uma economia, ou seja, das principais tendências dos processos microeconômicos, como a produção, os preços e o comércio exterior. Além dos agregados econômicos, que são tendências gerais do funcionamento da economia, baseado especificamente em produto, renda e poupança, acredita-se que a política macroeconômica está ligada diretamente ao setor imobiliário, devido à importância que o mercado de aquisição de um imóvel está ligado aos agentes econômicos, ou seja, o consumidor final. Bem, meus amigos aqui, Alfa, como segundo, como vários, eles falaram da parte teórica da coisa, como foi chegado. Alfa falou sobre a ciência econômica, o segundo já veio com o mercado de bens. Meu amigo Wagner, ele falou muito ali sobre produto, falou sobre renda, falou sobre poupança. Eu vou trazer para dentro do mercado da gente, para dentro do curso, a prática da coisa. Que se chama, a gente pode começar
Pode-se dizer assim, que as políticas macroeconômicas estão diretamente ligadas ao nosso curso e ao ramo imobiliário, certo? Poderíamos falar do produto. Por exemplo, Miguel, a gente fala do produto como empresa e vamos falar como também a pessoa final, o consumidor final que vai chegar para comprar. A empresa compra o terreno, constrói lá o imóvel, teve seus custos, teve seus gastos, colocou a certo preço para vender, o consumidor final chega lá para comprar ou um terreno, ou uma casa, ou um apartamento, ou uma cobertura, ou um simples aluguel. Falamos agora de renda, que é uma parte bem citada assim, porque hoje no ramo imobiliário, a gente pode ver que a maioria dos casos hoje, existe um financiamento, onde você vai ter que ter uma renda para financiar o imóvel, certo? A gente também pode falar de inflação e de juros, e como é ruim para a gente, né? Quando a inflação cai, as vendas aumentam. E quando a inflação aumenta, as vendas caem. E isso mexe diretamente com a gente. Falando de poupança. Poupança é uma coisa bem interessante que eu venho observando já desde o início do curso. Muita gente, ela abre de mão de sair no final de semana, de comprar uma roupa, para juntar aquele dinheiro para dar a entrada, que junta com o processo da renda, certo? Porque hoje em dia, para você financiar um imóvel, você tem que ter tantos por cento para dar de entrada, ok? Vamos falar agora aqui de despesas e investimentos. E eu queria abrir um parênteses dentro de despesas. Assim, se você pegar um cliente seu que mora na Catingueira e for ali para, vamos colocar aqui perto de Genipapo, você vai ter uma despesa muito grande, né? Mas eu queria passar isso para vocês que não é uma despesa, e sim um investimento. Porque quando você sai de um cliente de um canto para outro, que está mostrando ali a ele, procurando a melhor solução de chegar ao ponto de fechar negócio, quando você fecha o negócio, você está fechando dois sonhos. O primeiro, o sonho do cliente, de ter um imóvel, de ter uma casa. Quem é que não tem esse sonho? E o segundo sonho é o seu, de comprar a sua. Ou comprar um carro, comprar uma moto, ou fazer qualquer outro tipo de investimento. Bem, juntando tudo isso, as políticas macroeconômicas estão diretamente ligadas ao nosso setor e ao nosso curso. Certo? Agora a gente vai passar um texto para o nosso amigo Alf. Bom, pessoal, vou fazer uma leitura aqui, espero que vocês reflitam um pouco. Sem sonhos, as pedras do caminho tornam-se montanhas. Os pequenos problemas são insuperáveis. As perdas são insuportáveis. As decepções transformam-se em golpes fatais e os desafios em fonte de medo. Os desejos não suportam o calor das dificuldades. Os sonhos resistem às mais altas temperaturas dos problemas. Renovam a esperança quando o mundo desaba sobre nós. Precisamos perseguir os nossos sonhos, mais belos sonhos. Desistir é uma palavra que tem que ser eliminada do nosso dicionário de quem sonha e deseja conquistar. Ainda que nem todas as metas sejam atingidas, não se esqueça de que vai falhar 100% das vezes em que não tentar. Vai perder 100% das vezes em que não procurar. Vai ficar parado 100% das vezes em que não ousar andar. Como disse o filósofo da música, Raul Seixas, tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez. Se você sonhar, poderá sacudir o mundo, pelo menos o seu mundo. Sem sonhos, a coragem dissipa-se, a inventividade esgota-se, o sorriso vira um disfarce, a emoção envelhece. Apesar dos nossos defeitos, precisamos ver que somos pérolas únicas do teatro da vida e compreender que não existem pessoas de sucesso ou pessoas fracassadas. O que existe são pessoas que lutam pelos seus sonhos ou desistem deles. Fragmentos do livro Sonhar é Preciso, de Augusto Curry. Beleza. Nosso amigo